O Brasil tem uma tem uma lista de assuntos para discutir que são sérios, né? Assuntos que fazem toda a diferença para o Brasil se tornar um lugar bacana para morar, para criar filho, para trabalhar, para montar negócio, para se divertir. E dá raiva, irrita, você vê que assuntos sérios para discutir são deixados de lado e no lugar aparecem discussões infantis, né? É até ofensivo para as crianças a gente chamar de discussão infantil, porque as discussões infantis em geral são discussões de pessoas interessadas em aprender, em evoluir, perguntas feitas com seriedade. Elas só são infantis. Mas as nossas discussões infantis são travadas por quarentões, cinquentões, sessentões, setentões, oitentões, né? Pega essa discussão patética que consumiu os últimos dias, depois que o ministro Gilmar Mendes falou em genocídio quando ele analisou o trabalho do Ministério da Saúde na pandemia. É um bom exemplo. Tem uma discussão madura, importante, de grande significado, de grande relevância, envolvendo o papel do Ministério da Saúde, que deveria fazer a coordenação nacional do combate ao coronavírus, juntando os governos estaduais, as prefeituras, divulgando o número, dando entrevista, orientando, seguindo a ciência, costurando as pontas com a OMS, tudo liderado por um ministro de perfil inquestionável, conhecedor da área, admirado. Aí o Ministério da Saúde tem um corpo técnico de alta qualidade, mas o governo resolveu que era preciso fazer uma intervenção na pasta. Em vez de nomear um líder da saúde, colocou um general para comandar a pasta. Em vez de controlar a Covid-19, fica parecendo que a preocupação do presidente é controlar os técnicos, como se eles fossem o vírus a ser combatido, e não a Covid-19, ou uma doença que está comprometendo o Brasil. Essa é uma discussão madura. Aí vem o Gilmar Mendes e, feito um elefante numa loja de cristal, fala que o Ministério da Saúde está patrocinando um genocídio e que os militares estão juntos nessa loucura. Aí a discussão que faz sentido, que é questionar o trabalho do Ministério, discutir, ver se está fazendo tudo direito ou não, obviamente é deixado de lado, porque daí sobe ao palco a discussão sobre genocídio, sobre a palavra usada pelo ministro Gilmar Mendes e sobre que diabo um ministro do Supremo tem que falar sobre isso. Acontece isso em vários setores. A discussão que não interessa acaba subindo ao palco e jogando de lado a discussão que interessa. E sabe o que acontece quando a gente faz essa substituição temática, privilegiando o que não interessa? Primeiro a gente vê a temperatura política subir, vem aquele calor, discussão institucional, os poderes estão debatendo e tal, que exige o emprego de uma energia inútil, mas que tem que ser empregada para baixar a temperatura de novo. E depois, o assunto que realmente interessa não é debatido. A gente falou aqui de uma perda de tempo na área da saúde, mas tem uma perda de tempo brutal e talvez mais grave, envolvendo a educação brasileira. Mais grave. Ela é pior do que a saúde, porque a pandemia, mais dia, menos dia, vai passar. O Ministério da Saúde tem um monte de departamento que funciona, independente do ministro ser o ministro A, B, ser general, não ser general. E também porque a gente não depende só do Ministério da Saúde para combater a Covid-19. Tem as secretarias de saúde e tem aquilo que mais interessa, que está em curso e que não depende do Ministério da Saúde, nem das secretarias de saúde, que é a vacina, que está sendo buscada, tem avanços, independente da crença, do negacionismo desse ou daquele político. O fato é vai ter uma vacina. E a gente vai conviver num ambiente muito menos hostil do que a gente convive hoje, com medo de tudo, com medo de comprar uma batata na venda e sem lavar a batata, porque se não lavar a batata tem coronavírus na batata, do lado de fora, na casca. Então, vai mudar. Mas na educação, a gente tem um grande vírus. E a vacina, cadê? Não vai ter uma vacina chegando ao mercado. O vírus, um dos vírus, e são vários, mas um dos vírus é o analfabetismo, nas suas várias formas.
ele é alto e vem caindo devagar demais. Isso eu estou falando do analfabetismo, mas tem um analfabetismo funcional, que é a incapacidade das pessoas de ler um bilhete simples. Um bilhete. Então a gente aprovou o marco regulatório do saneamento para combater uma das maiores expressões da miséria nacional, que é o brasileiro sem acesso à água limpa, sem acesso a tratamento de água, de esgoto, etc. Demorou. É uma vergonha que a gente tenha demorado tanto, mas saiu. Ontem, aliás, a lei foi sancionada. Mas e os brasileiros sem tratamento de educação? E aí a gente se perdeu nos últimos tempos com um debate inútil do tipo Gilmar, genocídio, Ministério da Saúde, envolvendo as escolhas que o presidente da República fez para comandar a pasta. E os debates ideológicos que essas péssimas escolhas promoveram. A tensão que essas péssimas escolhas levaram para o setor. E a gente deixou de lado o problema central, que a gente está muito mal nessa área. E é isso que a gente precisa encarar. Precisa encarar a discussão sobre o Ministério da Saúde? Vamos encarar. Do Ministério da Saúde. Mas não, o Gilmar, genocídio, tudo bem, é um absurdo o que ele falou. Mas percebe como isso, ele ao tentar falar algo que na opinião dele vai ajudar, ele atrapalhou ainda mais. Aqui na educação é a mesma coisa. Não dá para a gente perder tempo. A gente tem 11 milhões de analfabetos. São pessoas de 15 anos ou mais que, pelo critério do IBGE, não são capazes de ler e escrever nem ao menos o tal bilhete simples. Os dados saíram ontem. Reduzir a taxa de analfabetismo está entre as metas do Plano Nacional de Educação e em 2024, que é amanhã, né? Deveria chegar a zero. Não vai chegar a zero de jeito nenhum. Tem 11 milhões. Aí, para a turma que ainda insiste em dizer que não tem racismo no Brasil, entre os brancos, a taxa de analfabetismo é 3,6%, sempre falando de quem tem mais de 15 anos. Isso quer dizer que tem um analfabeto com mais de 15 anos em cada grupo de 27 brancos. Aí você pega a população preta e parda, 8,9%. Ou seja, um analfabeto com mais de 15 anos em cada grupo de 11 negros. Os brancos, 27. Então, as pessoas brancas estudam, em média, 10 anos e meio, enquanto as pessoas negras estudam 8,6 anos. Uma diferença de quase 2 anos entre um grupo e outro, e inalterado há 4 anos. Mais da metade da população de 25 anos ou mais no Brasil, mais da metade, 25 anos ou mais, não completaram a educação básica. Ou seja, a baixa qualidade do gasto do governo, e não é a baixa quantidade, a baixa qualidade dos gastos é absurda. 70% dos alunos estudam em escola pública, no ensino infantil, 82% no ensino fundamental e 88% no ensino médio. Ou seja, o ensino no Brasil é público, essencialmente público. Se o governo está fazendo um investimento de baixa qualidade, ele está comprometendo a esmagadora maioria dos jovens. E aquela porção miúda que está na escola privada, considerando a porção das escolas privadas de qualidade, porque tem também escolas privadas de baixa qualidade, muitas delas de qualidade inferior ao ensino público. Então, ressalvado esse pequenino grupo, o resto está todo dependendo da boa qualidade do ensino público. E é para onde for o Estado, é para lá que vai o ensino. Se o Estado está mal, as pessoas estão mal. E o Estado está mal. Então a gente está comprometendo o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e está comprometendo. Pega a evasão escolar. Entre os 20% mais pobres, é 8 vezes maior do que entre os 20% mais ricos. E aí? 8 vezes mais gente na camada mais pobre saindo da escola do que na camada mais rica. É por acaso? Quer dizer, se uma pessoa tem uma renda menor, ela quer parar de estudar? O que acontece com esses jovens que deixam a escola e estão, na sua maioria, entre os mais pobres? Primeiro, não consegue trabalho. Depois, quando consegue, é um emprego de qualidade pior, renda pior. E aí você mantém a renda familiar baixa. A ideia de você ganhar mais do que os seus pais,
a ideia de você ter uma mobilidade social, mobilidade entendendo como evolução, está comprometida, completamente comprometida. Multiplica isso pelos milhões de jovens que estão fazendo isso e a gente tem uma pandemia. Pandemia da evasão escolar. Pandemia do analfabetismo. Pandemia da evasão escolar. Mas vamos para a sala de aula. Vamos falar daqueles que ficaram. Não, eu vou estudar, eu não vou sair da escola. E a gente já trouxe esse número aqui, mas tem que repetir. A porcentagem dos alunos do 5º ano do ensino fundamental com aprendizagem adequada em português é 61%. Em matemática, 49%. Vamos para o 3º ano do ensino médio? A porcentagem dos alunos com aprendizagem adequada em português cai de 61% para 29%. Em matemática, de 49% para 9%. Se no 5º ano do ensino fundamental a gente encontra 51 alunos em cada 100 que não aprendem matemática direito, no 3º ano a gente encontra 91 em 100 que não estão aprendendo matemática. Quando você fala 91 em 100, você está falando de tudo. Todos. Só 9% aprendem. Como você pode ter um sistema em que só 9% das pessoas aprendem? E em cada grupo de 100, 91 não estão aprendendo. Se 91 pessoas não estão aprendendo, esse sistema apodreceu. Então a pandemia do coronavírus vai passar, com o Gilmar Mendes falando em genocídio, com o Gilmar Mendes falando que o general é bacana, o Pazuello, elogiando o ministro interino. Já está demorando mais do que em outros países, mas vai passar. O saneamento básico, que demorou um tempão para ser enfrentado, uma vergonha. Parece que agora vai. Mas e a educação? E a pandemia da evasão? E a pandemia do analfabetismo? E a pandemia da baixa qualidade de ensino dos jovens que estão em sala de aula? Quer dizer, tá certo fazer o que a gente está fazendo nesse país, anulando o futuro de uma parcela enorme de jovens, perpetuando a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres pela baixa qualidade do ensino, criando um freio, impedindo que os jovens avancem, perpetuando a desigualdade entre brancos e negros. Para onde a gente vai? Então, do jeito que as coisas estão indo, a gente vai precisar de 9 gerações para que os descendentes de um brasileiro entre os 10% mais pobres cheguem à média do rendimento do país. 9 gerações. 9 gerações. Eu não sei o que são 9 gerações. Então, a ideia de que é possível ficar mais rico, ganhar mais, mesmo tendo nascido numa família pobre, bastando para isso esforço, criatividade, empreendedorismo, que é o que a gente precisa, que é o que a gente fala para os filhos, olha, estude, vá em frente, se esforce, vai fazer diferença na sua vida. Vai. Então não adianta construir escola, fazer escola bonita, escola cívico-militar, escola não cívico-não militar. Não adianta ficar discutindo ideologia em educação. A gente precisa de uma vacina contra essa pandemia. E essa vacina não é fácil de encontrar. Perto dessa vacina, a vacina do coronavírus é conversa de criança. Porque nós já sabemos que existe e vai sair. E essa aqui? Qual é a vacina? Então, chega de discussão idiota na área do ensino. Chega de perda de tempo. A gente precisa enfrentar essa doença porque ela é perversa. Essa doença está matando o futuro dos nossos jovens.